Bom dia, boa tarde, pessoal do primeiro ano. Modelo atômico de Dalton, ideias sobre a constituição da matéria e a transformação da matéria. Na interpretação, transformações químicas. Olha lá, um experimento para iniciarmos. Ao realizarmos a combustão do carvão na presença de gás oxigênio, teremos uma reação química entre um átomo de carbono e dois átomos de hidrogênio. Essa reação formará o gás metano, que possui exatamente os mesmos átomos que compunham a substância antes da reação. E para desenhar essa reação, escolhemos bolinhas de cores diferentes, amarelo para carbono e azul para hidrogênio, representando assim a combustão. Questões para análise do procedimento. O que você observa nessa representação? Então lembra lá, carbono, hidrogênio. Ocorre a combustão e eu tenho carbono envolvido pelos hidrogênios formando o gás metano. Quais substâncias estão presentes no reagente? Então olha lá, estão presentes a bolinha amarela, que é carbono, e as bolinhas azuis, que são hidrogênios. Então os reagentes são carbono e hidrogênio. Quais substâncias estão presentes no produto? Mesma coisa, né? O gás metano, que é formado por carbono e hidrogênios. Escreva a equação da combustão. Então a gente vai escrever lá como que a gente faria. E em palavras também. O que você observa nessa representação? Nessa representação podemos observar a reação de combustão do carvão, no qual o carbono, na presença de oxigênio, que é comburente, reagiu para formar o gás metano. Quais substâncias estão presentes no reagente? Carbono e hidrogênio. Quais substâncias no produto? Gás metano. Escreva a equação. Bolinha amarela, carbono, bolinhas azuis, hidrogênio. A reação entre os dois, gás metano. Escreva a equação em palavras. Uma molécula de carbono reage com duas moléculas de gás hidrogênio, formando uma molécula de gás metano. Modelo atômico de Dalton. A teoria criada por Dalton foi muito importante para o desenvolvimento da química. Hoje são conhecidos mais de 100 elementos químicos e cada um tem um nome e símbolo diferentes. Os símbolos dos elementos são formados por uma ou duas letras. A primeira letra é sempre maiúscula e a segunda, caso exista, é minúscula. Exemplo, hidrogênio, H maiúsculo. Cloro, C maiúsculo, L minúsculo. Alumínio, A maiúsculo, L minúsculo. Todas as substâncias são formadas então por átomos. As substâncias simples são formadas por átomos de um único elemento. As substâncias compostas por átomos de dois ou mais elementos diferentes. Utilizando o modelo atômico de Dalton, na substância flúor, que é uma substância simples, por exemplo, temos dois átomos de flúor. Por isso devemos utilizar dois tipos de átomos iguais na sua representação. Flúor, dois átomos na sua representação. Substância simples. Utilizando o modelo atômico de Dalton, a substância água, que é uma substância composta, por exemplo, temos três átomos, dois de hidrogênio e um de oxigênio. E a representação seria dois de hidrogênio e um de oxigênio. As moléculas são menores unidades que apresentam a composição característica de uma substância. Elas são formadas pela união de dois ou mais átomos. Para representar as moléculas de uma substância, seja simples ou composta, os químicos utilizam fórmulas. Na fórmula de uma substância são colocados os símbolos dos elementos que tomam parte de sua composição e números, os índices de atomicidade, que indicam a proporção em que os átomos dos elementos estão presentes na substância. Se o índice de atomicidade não for escrito, é porque seu valor é 1. Assim, por exemplo, a fórmula O2 representa a substância cujas moléculas são formadas por dois átomos dos elementos químicos oxigênio. A fórmula O3 representa a substância cujas moléculas são formadas por três átomos do elemento oxigênio, que aqui seria o ozônio. Legal? Questão. A vitamina C é representada por C6H8O6. Essa representação, C6H8O6, é um símbolo ou uma fórmula química? É uma fórmula química.
Quantos elementos fazem parte dessa substância? 3 elementos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Agora vamos para os exercícios. Pessoal do primeiro ano, primeiro exercício, olha lá. O ácido sulfúrico é a substância química produzida e comercializada em maior quantidade pela indústria química mundial. Essa substância é formada por moléculas nas quais há 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Represente o ácido sulfúrico por meio da fórmula. Então a gente vai ter que colocar o símbolo do hidrogênio, o símbolo do enxofre e o símbolo do oxigênio e os números que acompanham eles. Então olha lá. 2 átomos de hidrogênio. Lembra lá o símbolo do hidrogênio? H maiúsculo. Eu tenho 2 átomos, então H2. 1 átomo de enxofre, o símbolo do enxofre é S. 1 enxofre. E 4 de oxigênio. E 4 de oxigênio. Então esse aqui é o ácido sulfúrico. H2SO4. Essa é a sua fórmula e representa... que ele tem 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Pessoal, segundo exercício. A hemoglobina é uma substância presente no sangue responsável pelo transporte de oxigênio a diversas partes do nosso corpo. Ela é representada por C2952, H4664, O 81258 e ferro 4. Então, quantos elementos químicos compõem essa substância? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 elementos. Qual o nome de cada um deles? Então, qual o nome de cada um deles? O C é o carbono. Eu tenho o H, que é o hidrogênio. Eu tenho o O, que é o oxigênio. E eu tenho o Fe, que é o ferro. Olha lá, pessoal. Equação. Agora vamos representar a equação química. As equações químicas servem para representar ou traduzir de forma simples as reações químicas. Levando em conta a composição das moléculas envolvidas na decomposição da água, podemos representar essa equação assim. A água, formada pelo hidrogênio e os oxigênios, se decompondo, ou seja, se separando em hidrogênio, gás hidrogênio e gás oxigênio. Legal? A água é o reagente, é formada por moléculas de H2O, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Os produtos têm as fórmulas H2 e O2, respectivamente. Assim, poderíamos representar a equação usando as fórmulas. A água formando gás hidrogênio e gás oxigênio. Reagentes são os primeiros e os segundos são os produtos. Essa maneira de representar uma reação química é denominada equação química. Reagente, produto. O exemplo do lado pode ser descrito como uma equação química de decomposição da água. Os números que indicam a proporção entre as quantidades de moléculas numa equação são chamados de coeficientes ou coeficientes estequiométricos. Na equação química, o coeficiente da água é 2, do hidrogênio é 2 e do oxigênio é 1, que não precisa ser escrito. Então a equação fica: 2 moléculas de água reagem formando 2 moléculas de gás hidrogênio e 1 molécula de gás oxigênio. Questão: em uma equação química, é importante entender a quantidade de moléculas que reagem, o número dos elementos em cada molécula e a quantidade de átomos de cada elemento químico. Essas informações são indicadas em uma equação pelos coeficientes, pelos símbolos e pelos índices, que indicam 3 informações respectivamente. Na seguinte notação: 2 moléculas de C2H4OH2. Resposta: o coeficiente na frente da molécula indica quantas moléculas estão reagindo. 2. Os símbolos indicam quantos elementos diferentes compõem a molécula. 3. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Que está de fora do parênteses indica a quantidade de oxigênio, como de hidrogênios, total 2 mais 6 mais 2, 10. Mas visto que são 2 moléculas,
temos que as quantidades dos átomos é igual a 20. Agora vamos fazer um exercício lá, pessoal. Pessoal, o exercício lá. Vamos ler primeiro. Equações químicas são representações para uma reação química. Como foi visto nesse roteiro, todos os átomos presentes nos reagentes devem estar presentes nos produtos. Então, o primeiro item. Em palavras, água mais monóxido de carbono formando gás hidrogênio e gás carbônico. Monóxido significa que eu tenho um oxigênio. Então, olha lá. Agora represente a equação química. Então, como que vai ficar a equação química? A água, que é H2O, mais o monóxido de carbono, que seria um carbono e um oxigênio. Esse é o monóxido de carbono. Formando, que é a seta, o gás hidrogênio mais o gás carbônico. Agora o B. Em palavras, uma molécula de dióxido de enxofre, lembra lá que eu falei na anterior, monóxido, que era um oxigênio? O dióxido são 2 oxigênios. Reage com uma molécula de oxigênio, formando uma molécula de trióxido de enxofre. Então, olha lá, dióxido de enxofre. O enxofre é S e O2, mais o gás carbônico, formando o trióxido de enxofre.